boa noite aos presentes, boa noite aos nossos internautas. É um prazer e uma satisfação estarmos aqui hoje novamente. E vou começar dando o recado, mais um recado para vocês, que é do Dia do Dentista, né? Novamente, na verdade, nós vamos bater nisso quase todas as terças-feiras até estarmos com os convites todos fechados. É uma parceria que a gente está com o Edson, nós estamos trazendo o professor Baratieri para falar para a gente no dia 25 de outubro. A partir da próxima semana, nós vamos sortear para quem tiver presente, no online não vale, para quem tiver presente em qualquer curso do Conselho, 2 convites para poder participar do dia 25 de outubro, lá com a gente no Barra Life, onde ainda teremos palestrando o Rafael Andreolo, o Guaracilei Maciel Vidigal Júnior e o Sequito Júnior e o Luiz Felipe Schneider. Então, fiquem atentos que todo o curso do Conselho, a partir da próxima semana, vão ser sorteados 2 convites. E só serão aceitos convites, não tem custo nenhum para o dentista que participar. Tá ok? Falar que nós temos uma parceria com o Ricardo do Los Frites, né, que dá 20% de desconto para todo dentista que quiser ir no mexicano, tanto aqui quanto nos Rosas, quem quiser está lá. O nosso próximo curso online vai ser ministrado pelo professor Frederico Vasconcelos, aqui mesmo, de 19h30 às 21 horas, e ele vai abordar restaurações cerâmicas unitárias sobre implantes. É um tema bastante interessante. Os próximos professores do online, eu acho que já está também no site, quem quiser saber a sequência. Teremos o Ronaldo Barcelos de Santana, o Daniel Malta, o Carlos Loureiro. O Daniel Malta, uma parceria com a BM4, o Carlos Loureiro, uma parceria com a AMO, Educação Continuada. Teremos o Marcelo Manso, o Alexander Rum, o Leonardo Metropolo, uma parceria com a Classe Med, o Felipe Miguel Saliba e o Nelson Muxa. Tá bom? Bem, hoje nós temos aqui um prazer de receber o Rodolfo, é um amigo nosso, acho que de vários dentistas, amigos meus, conhecem o Rodolfo, é uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, e por acaso ele não é dentista. Na verdade, é o primeiro não dentista a dar uma palestra aqui. A responsabilidade é grande, hein, parceiro? Mas vamos lá. O nome dele completo, né, é Rodolfo Santos, é curto. O tema dele é coaching, como criar uma mente milionária. Eu acho que é interessante para todos nós, não só para os dentistas. Dentro do seu currículo, ele é formado em administração de empresas pela Veiga de Almeida, tem MBA em marketing pela ISPM e é especialista em treinamentos de liderança, equipe de alta performance, gestão de conflitos, criatividade, empreendedorismo, inovação, excelência e liderança, atendimentos e venda Disney. E arruma casamentos também. Tá? Boa noite, Rodolfo, seja bem-vindo. A plateia é sua. Obrigado. Boa noite, pessoal. Então, vamos mudar? Aqui tem uma atmosfera de aprendizagem. O que é uma atmosfera de aprendizagem? Vale discordar, você que está em casa pode mandar sua pergunta. Tem um papagaio aqui na frente que vai ficar apitando. Não existe pergunta boba. Esse é um momento, na próxima hora e meia, não vale terceirizar a culpa. A responsabilidade é sua. Seja egoísta, foque em você. Confidencial e sem julgamentos é um processo de coach. O processo de coach é confidencial e não tem julgamentos. Posso me apresentar? Eu me defino como um inquieto, coach, palestrante e empresário. Muito jovem, eu comecei a trabalhar aos 12 anos na feira, com um tio meu. Morei numa comunidade carente durante 25 anos. E sempre com o mindset, aqui não é o meu lugar, eu preciso mudar. Aos 14 anos eu já estava trabalhando no Banco do Brasil. Aos 18 eu saí do Banco do Brasil. Aos 19 eu entrei na TV Globo e lá eu fiquei 18 anos. Dentro da TV Globo, eu passei por diversas áreas. Planejamento, operação, financeiro, produção de vídeo, produção de conteúdo, até que, no final de 2006, eu fui encarregado de gerir toda a área de maquiagem da empresa. Por isso, o Andrade falou ainda arruma casamento. O que um cara com MBA em marketing, com administração, vai fazer na área de maquiagem? Lá em 2006, final de 2006, o diretor de RH falou assim, eu não quero mais um técnico na área, eu quero um gestor, eu quero um líder. Ok.
Estava 8 meses da entrada do HDTV na televisão brasileira. Era um medo horrendo dentro da empresa, como é que ia ser isso, como é que ia acontecer. E ali eu fui estudar. Contratei aula de maquiagem, aula de corte de cabelo para entender esse mundo. Eu já cuidava desse mundo desses profissionais, que era arte, que era técnica, que era fabril. Como é que você cuida de 300 figurantes de um dia para a noite? E aí, como é que você mensura isso? Você está envolvendo arte, como é que você faz isso? Como é que você leva para a direção uma parte orçamentária de algo que é arte? E ali a gente implantou o HDTV na televisão brasileira, e assim começou uma nova história na minha vida dentro da TV Globo. Como inquieto, eu estou sempre procurando coisas para fazer, e comecei a empreender. A área da maquiagem me demandava muito tempo nos primeiros 18 meses, em torno de 12 a 14 horas dia. Só que depois ficou mais tranquilo. Com a implantação do HD, a gente teve que fazer uma mexida muito grande na equipe, porque eles não eram cabeleireiros e maquiadores, como a gente tem nos salões de beleza, onde você vai lá, corta seu cabelo e vai para casa. Lá eles fazem arte, eles pintam telas, e a gente trouxe um novo olhar para a área da maquiagem. A gente foi buscar no mercado universitários, artistas plásticos, para serem os novos artistas da televisão, os novos criadores da televisão. Esse processo durou 4 anos. Quando foi na metade da minha gestão, a gente tinha lá 1/3 dos nossos profissionais ex-trainees, alguns já assinando a criação de novelas, de programas, tendo alguns aprendido a maquiar 4 anos antes. A gente tem o exemplo do fantástico Leonardo Almeida, que era um maquiador, que saiu da Marinha, ele queria ser maquiador da TV Globo, e hoje ele assina as novelas da empresa. E assim foi. E aí, sempre empreendendo algo paralelo. Eu abri uma distribuidora de beleza, aí uma parte de maquiagem. Nesse determinado período, em 2010, fiz a abertura dos Jogos Mundiais Militares para maquiar mais de 1.200 pessoas. Em 2010, final de 2010, eu falei, está na hora de mudar. Meados de 2011, no dia 11 de junho de 2011, eu estava saindo de uma imersão em liderança, onde eu fiquei uma semana. E naquele exato momento eu falei assim, está na hora de mudar, está na hora de dar um up na minha carreira, eu tenho que mudar, eu não quero chegar aos 60 anos, sem brilho no olhar, achando que eu tenho um potencial enorme para transformar vidas e ainda dentro da empresa. Ali eu comecei uma transição de carreira. Saí da imersão em liderança em São Paulo, na empresa Crescimento, líder do futuro. Fui para Nova York em setembro, tirei férias, fui estudar. Em 2012 começou essa minha caminhada para sair da TV Globo. Em janeiro eu fui entender o cérebro humano, fui fazer neurolinguística. Como é que o cérebro se sabota? Como é que uma pessoa com extremo potencial não alavanca a carreira dele? Como é que 2 pessoas, numa plateia, as 2 pessoas recebem a mesma informação. Um vai e transforma a vida dele, o outro põe as anotações dentro de uma gaveta e fica por aquilo mesmo e vai reclamar da vida. Vai dizer que o mundo está em crise, enquanto o outro teve sorte. E assim, o cérebro é preguiçoso. Ele tem preguiça de pensar. E por falar em preguiça de pensar, quem está de relógio aqui e em casa? Tem alguém de relógio aqui? Vamos trocar o relógio de pulso? E você em casa também? Troca o relógio de pulso. Troca o relógio de pulso e vocês vão ver daqui a algum tempo. Nosso cérebro é preguiçoso. Mudar dá trabalho. E a gente vai ver com um simples exemplo do relógio o quanto mudar dá trabalho. Acabei a formação em neurolinguística para entender um pouco o cérebro humano. Fui fazer uma certificação internacional em coaching em junho de 2012. E ali comecei a atuar. 8, 9, 10 horas da noite, a hora que saía da TV Globo. Saía da praia no sábado e domingo, estava atuando. Em dezembro de 2012, eu fui fazer o Empretec, um seminário de empreendedorismo do Sebrae. No dia 8 de dezembro, eu falei, tchau, TV Globo. Está na hora de eu ir embora. No dia 10, eu liguei para o João Marcos, que era o diretor de RH. Falei, João, vamos começar a construir a minha saída. E em maio de 2013 eu saí. Só que em 2012, 2 pontos de ruptura aconteceram na minha vida. Como diz Tony Robbins, que é um dos maiores coaches do mundo, existem alguns pontos de ruptura na nossa vida. Um foi dia 29 de abril de 2012, o falecimento do meu pai. O outro, eu descobri em maio que eu estava grávido, eu e a minha esposa, do Matheus. Quando chegou em outubro, 18 de outubro de 2012, ela foi para uma consulta com a obstetra dela e o coração do Matheus não estava batendo. 6 meses e meio, e ali, naquele momento, eu não tinha acompanhado a minha esposa e eu estava preso no trabalho.
fez ali todo o procedimento, um parto normal, natimorto, e naquele momento eu falei assim para mim, eu nunca mais vou ter chefe, eu nunca mais vou ficar preso numa empresa. E ali eu costumo dizer que foi meu ponto de ruptura para mudar minha carreira, a minha vida. E eu tenho uma palestra que chama-se Do Zero ao Primeiro Milhão, e quando eu falo na palestra, por que eu sou um milionário? Porque eu tenho tempo. Eu escolhi estar aqui hoje no CRO, eu escolhi dia 14 de junho estar em Macaé palestrando, dia 16 em Ubá, dia 22 em Brasília, dia 22 em Brasília, dia 28 em Curitiba. Eu escolhi mudar e transformar vidas. A gente vai falar aqui um pouco hoje de como transformar as nossas mentes, os nossos talentos em efetivo resultado. Às vezes você vê uma pessoa com extremo talento nas nossas vidas, do nosso lado, e a pessoa não está vendo isso. Não conseguem ver. E aí por quê? Duas pessoas recebem a mesma informação. Quais são os pontos de ruptura? Será que precisava eu chegar naquele momento para ter o meu ponto de ruptura? No dia 18 de outubro de 2012? Quando eu fui fazer o Empretec, o entrevistador falou para mim, você teve algum trauma nos últimos 6 meses? Eu, não. Porque quando você tem um trauma, você não pode fazer o Empretec, você vive muita coisa ali dentro. Eu falei, não. Mas minha obstinação é tão grande para viver as minhas metas, que eu falei, não. Aí minha esposa, você é louco? Eu falei assim, não, daqui eu tenho uma meta, em maio de 2013 eu saí da empresa e eu explodi. Eu virei coach executivo de empreendedores, de algumas celebridades, e aí começa a dar palestra, começa a ser solicitado. Em 2013 eu tinha que explicar o que é coaching. Hoje, com essa abundância de coaching no mercado, as pessoas já estão procurando. Claro que tem coach para tudo quanto é lado e coach de todos os tipos, mas quando eu saí da imersão em liderança, é transformar vidas. E é isso que eu faço todos os dias da minha vida. Vamos lá? Vocês querem crescer ou querem tapinha nas costas? Porque tapinha nas costas todo mundo quer. Agora, crescer para ter sucesso, o que você vai fazer amanhã? Assim, eu recebo muita gente, aconteceu ontem, num coach education, quando você faz ou a venda, ou a primeira approach com o cliente, ele falou, eu tenho preguiça. Mas ele quer o sucesso, como é que você tem preguiça? Mas eu quero muito isso. Eu falei assim, tem alguma coisa, ou é uma meta ou um desejo. Eu vejo muita gente com desejo. Eu desejo ser milionário, eu desejo ter sucesso, eu desejo um dia dar um autógrafo. Mas como meta, não tem. Falei isso, o relógio, está doendo aí? Não? Tem alguém? Tem um osso aí que incomoda? Então tá bom. Geralmente tem um osso, a gente descobre que tem um osso. Ah, tem um osso? Ah, tem um ossinho que incomoda, né? Mudar dá trabalho. Autoconhecimento. Eu ouvi de um artístico que falou assim, em alguns lugares autoconhecimento tem gente que acha que é dieta vegana, que é uma série de coisas que não está nada relacionado com autoconhecimento. Você de casa e você aqui, queria que vocês escrevessem nos smartphones de vocês quais são os 3 principais talentos de vocês. Só 3. Aí vai assim, mas é tão difícil falar da gente. 3 principais talentos. E quem tem talento, todos nós temos talentos, não é só o Neymar, Michael Jordan, Oprah. Se tiver dificuldade, o que as pessoas te elogiam? Isso é um talento. Isso diferencia você dos demais. O autoconhecimento é a primeira parte para você conseguir atingir a sua meta. E as pessoas não trabalham isso. Eu vejo pessoas extremamente comunicativas. Ah, mas isso não é um talento, todo mundo tem isso. E aí o introvertido quer ser comunicativo com ele e ele não tem esse talento. Mas ele pode desenvolver. Agora, o quanto ele quer, o quanto ele vai ousar. Medo de falar em público, para algumas pessoas, é mais impactante do que morrer. As pessoas têm medo de falar em público, é mais impactante que a morte. Dados dos grandes palestrantes, Doug Nelson, que vem e faz o Millionaire Mind, Intensive. Por isso tem a indústria de palestras hoje em dia. Ponto de dor. Venda é dor e prazer. Aperta o ponto de dor e você vai vender. As vendas a gente não vai falar agora não. Já que vocês já listaram as forças de vocês, os talentos, 2 fraquezas. Tem gente que fala assim, agora é fácil, né? Falar fraqueza é fácil.
Hoje depois de 180, mais de 180 clientes, geralmente a coluna de talentos tem, na maioria das vezes, o dobro das fraquezas. E as pessoas chegam para você, fraqueza é mole, ponto fraco é mole. A gente tem sempre muito mais talentos que fraquezas. Mas a gente dá atenção ao quê? Às fraquezas, ao que a gente não é bom, ao invés de potencializar os nossos talentos. E aí, assim, o que não é coaching? Coaching não é terapia. Eu não tenho competência para curar se você foi esquecido na escola pelos seus pais. Eu não tenho competência daqui para trás. O coach não estudou para isso. E um dos grandes desafios dos psicólogos que fazem formação em coaching é, a hora que aparece, parar o processo de coaching e mandar para o consultório terapia. Não trate. Ele te contratou para ser coach, para cuidar do futuro dele, das metas dele. Isso é um desafio muito grande para os psicólogos, conversando com muitos deles, com mais de 100, ele falou, realmente, eu vejo ali e às vezes eu tenho que me travar para não tratar. Não é aconselhamento. O que deu certo para mim pode não dar certo para você. Eu tenho um MBA em Marketing, eu fiz em 2006. Se alguém aí contratasse o meu sobrinho, que tem 20 anos, para ser gerente de marketing da empresa, ele ia me perguntar, dentista lá renomado, me contratou para ser gerente de marketing da empresa dele, o que você acha? Em 2006, o que dava certo era outdoor, buzzdoor e distribuir panfleto na rua. Ele ia falar, você está de brincadeira. Hoje tem Periscope, Snapchat, YouTube Ads. Então o que deu certo para mim pode não dar certo para você. Os seus amigos dão conselhos para vocês e vocês não seguem. Você acha que você vai contratar um coach para dar conselho? Então não é aconselhamento. Coaching não é treinamento. 3 dias depois, se o treinamento não foi muito incrível, você já esqueceu mais de 60% do conteúdo. E tem gente que treinamento não é treinamento. 1 mês depois, se o treinamento foi escrito, você vai reter um pouco mais que 8%. E coaching não é consultoria, onde eu venho aqui, faço um diagnóstico do que está errado e chego aqui com uma estrela reluzente ou com um formulário dizendo assim, se você fizer dessa forma, vai dar certo. Quantos amigos dão conselhos, fazem consultoria e a gente não segue eles? E assim, o que é coaching? Coaching é um processo com metodologia, com ferramenta, com técnicas, onde, para um profissional qualificado, fazendo perguntas, direcionar você para o seu melhor futuro. Eu lia livros antes de me formar como coach. O que é coach? O que é isso? O que é aquilo? Eu ficava cada vez mais, como é que eu posso dizer? Mais confuso. Porque as pessoas leem e falam, mas o que é coaching? É verdade, é muito confuso. Porque você está ajudando o seu cliente ao seu melhor futuro. Eu li uma frase que é assim, 18% dos coaches, falam para o coach o que não fala para o melhor amigo. Quando eu li isso na minha formação de Executive Coaching, eu falei assim, balela isso. Gente, é impressionante. O que os coaches falam para a gente não falam para o melhor amigo. Porque a gente está levando ele para o melhor caminho, ele está descobrindo, ele está expandindo consciência. Ele está tirando os antolhos. Ele está enxergando a oportunidade onde ele não vê. Isso acontece 1, 2, 3, 4 sessões. Agora eu passei a formar coach. E aí quando você vê o olhar das pessoas, eles olham assim e falam assim, caramba, eu posso ir muito mais longe. Eu posso propiciar as pessoas. Eu estou vivendo a minha missão de vida em levar mais pessoas. Por isso que eu costumo dizer, e aí sou muito criticado por isso, que hoje as formações de coaching é um mercado caça-níquel. Hoje você vai no cinema, tá lá o remarketing da escola de coaching. Você vai na galinha pintadinha do seu filho, tá lá. Quando o presidente de uma grande instituição de tecnologia vem ao Brasil, almoça e janta com esses profissionais, com esses donos dessas escolas. Por quê? Quando você coloca 50 pessoas numa turma pagando de 5 a 7 mil reais, você tem menos de 20% de custo, isso é um mercado. Só que entubam ou colocam para aquela pessoa 25, 30 ferramentas, ele sai dali mais confuso do que ele entrou e ele não é coach. Não era meta dele, não era missão. Agora, essa turma que eu formei, as pessoas se candidatavam, eram entrevistados, da entrevista eram aprovados e da aprovação fazia a formação. Por que eu fiz isso? Para formar, porque daqui a 6 meses, da forma que está indo a minha carreira, eu não vou ter tempo mais para atender coaching de carreira. Eu estou montando a minha equipe. Se eu transformar isso num business, eu vou ganhar muito dinheiro. Pode ser que eu não esteja transformando vidas. E isso é uma dualidade, porque é um mercado de extrema expansão. Você tem mais de 20 mil coaches hoje no Brasil formados que não atendem. Somente 2% ganham dinheiro com coaching.
Recentemente eu recebi um cartão de uma pessoa, técnico de informática, coach. Eu falei, gente, ou você faz um ou você faz outro. Não dá. Ou seja, eu não te contrataria nem como técnico de informática, nem como coach. E isso é o mercado. Assim, qual é a missão? Qual é a sua missão? Se a sua missão é transformar vidas, vai lá e faz uma formação em coach. Se não é, esquece. Agora, vocês aqui, vocês em casa, qual é a meta de vocês? Eu queria que vocês escrevessem a meta que vocês querem atingir de hoje até um ano. Ou seja, no dia 30 de abril de 2017. Uma meta a ser atingida até o dia 30 de abril de 2017. Agora eu gostaria que você verificasse em casa se a sua meta é SMART. A sua meta é específica? Ser feliz não é uma meta. Estabilidade financeira não é uma meta. Qualidade de vida não é uma meta. É muito amplo. Qualidade de vida, quando eu desenhei a minha meta em 11 de junho de 2011, para 10 anos, 11 de junho de 2021, é passar todas as manhãs na praia com a minha filha e minha família. A partir de 11 de junho de 2021. Eu estou começando, estou no caminho. Agora, no dia 11 de junho, agora faz 5 anos que eu desenhei essa meta em 2011. Quando eu comecei a minha transição de carreira. É mensurável? Se é dinheiro, quanto você quer ganhar? A partir de que dia, mês e ano? Ah, eu quero eliminar 5 quilos. Começa a ser específico. Eu quero emagrecer, não é tangível, não é específico. Não é mensurável. É alcançável? Sua meta tem que ser alcançável. Senão é um desejo. Senão é um sonho, não é uma meta. O R é de relevante. Tem relevância para você? Porque tem muita gente que joga uma meta no ar. O quão essa meta é relevante para você? O quão ela está conectada com o seu coração, com suas emoções? E tempo. Toda meta, dia, mês e ano para ser conquistada. Todo mundo começa a academia na segunda-feira. Segunda eu vou à academia. Mas ninguém coloca a segunda na academia a partir do dia 6 de junho de 2016. E aí, na sexta-feira, segunda eu vou. Aí no domingo tá no churrasco. Ah, pô, hoje não, né? Fiquei até tarde com a galera, jogo do time e tal. Toda segunda alguém tá começando na academia. Toda segunda alguém vai se inscrever no MBA. Toda segunda alguém... Toda segunda, todo sábado, todo domingo, eu vou encontrar os amigos. Meta tem dia, mês e ano. Isso aqui causa o quê no seu cérebro? E aí, neurolinguística? Escassez, está chegando perto da meta que você construiu. Relevância, se ela não for importante para você, você não vai se doar. Se ela não for alcançável, esquece, é sonho, é desejo, você não vai. Se ela não for mensurável, como medir? E ela tem que ser específica. Tem muita gente, eu quero perder 5 quilos. E quem perde, qual é o antônimo de perder? Encontrar, achar. Então, quando a gente fala de peso, a gente fala de eliminar. Sim, tem umas palavras, e aí neurolinguística. Se a sua meta tem que ser SMART, específica, mensurável, alcançável, relevante, e tem que ter um tempo, dia, mês e ano para ser conquistada. Uma metodologia do coaching, essa aqui, ó. Foco. É aqui. Ação é o como. Resultados. Todas as vezes que vocês colocaram foco e ação na vida de vocês, os resultados apareceram. Certo? Quando vocês quiseram se formar em odonto, quando vocês quiseram abrir o consultório, quando vocês quiseram comprar aquele melhor equipamento, tinha um foco, tinha uma data para inaugurar. E aí, melhoria. Isso aqui, método FARM. Foco, ação, resultado.
E aí você vê duas pessoas numa mesma plateia, recebe a mesma informação, um vai e o outro fica. Um guarda todos os papéis nas gavetas de casa, esquece lá, o outro vai ler, reler, busca a informação. E aí o que essa pessoa que guardou papelada na gaveta fala? Ele teve sorte. Eu já ouvi isso. E aí quando você vai ouvir a história de vida de um monte de pessoas que faz sucesso hoje, e a gente vai falar sobre isso lá na frente, eles ressignificaram, eles alcançaram, eles fazem mais do que pedem para eles. Eles não dão aquele, não, eu estava conversando mais cedo, o mundo está cheio de nota 7. Que horas você vai ser nota 10? Pode falar palavrão aqui? Não, né? Então, simples foto. Simples, Não, então tá bom, só para saber. Como eu sou o primeiro convidado não dentista, então... Mas o mundo está cheio de nota 7. Que hora você vai ser foda? Que hora você vai ser nota 10? Porque quem está vencendo não está fazendo a mesmice de todo mundo. Não está fazendo igual todo mundo. Está fazendo diferente, está andando na chuva. Está se conectando com pessoas, está saindo de casa, está deixando a preguiça. Várias vezes, quando eu pego primeira sessão, segunda, fraqueza, preguiça. Preguiça, antônimo de sucesso, gente. Desculpa, assim, quem tem sucesso, e aí é muito fácil para alguma... Teve sorte? Não teve sorte. Ele fez algo diferente. Copia o que ele faz. Talentos a gente já falou. Todo mundo em casa está vendo esse template aqui de valores? Eu gostaria que vocês escolhessem 10 valores que norteiam a vida de vocês. Anotassem aí 10 valores que norteiam a vida de vocês. 1 minuto. 10 desse mundaréu aí. Só 10. Só 10, tá, Andrade? Tem muitos. É que não dá para falar de perfil comportamental aqui hoje, mas o I é assim. Ele olha macro. Só 10. 20%? 22% ali. O I tem desafio de foco. Mas o talento do I é abrir portas, conexão. Todo mundo foi? Tá bom. Não tem? Então vai piorar. Não? Vai lá. Não, 1 minuto não. Já tem mais de 1 minuto. Tá conseguindo. Então o pessoal tá indo. O pessoal tá indo. O pessoal de casa também. São só 10. Vocês vão ver que dessa lista aqui, ou dos valores de vocês, é que norteia a nossa vida. É que de um dia para o outro a gente vira a chave e fala, não estou mais feliz aqui. Então, dos 10 valores que vocês escreveram, cortam 5. Corte somente 5. Tava difícil escrever em 10, estava mais difícil agora cortar 5, né? Cortar é difícil, né, gente? Eu sei. Já passei por esse exercício um dia. Hoje eu faço com as pessoas. Porque é importante. Todo mundo cortou 5? Maravilha. Corta mais 2, por favor. Só mais 2. Parece brincadeira, mas não é não. Tem
racional atrás disso. Para muita gente, esses são os 3 valores que é matar ou morrer. Se passar por cima deles, quem tem como honestidade, vê alguma ação ou alguma negociação aqui do lado acontecendo que não é honesta, essa pessoa vai olhar para aquela pessoa, não é a pessoa que está do meu lado. Se valor é família, na hora de montar uma meta, ele vai olhar primeiro a família. Já tive um cliente que ele queria sair de um faturamento de 50 para 100 mil, limpo. Primeira sessão, ok. Setamos ali as metas, fizemos a primeira sessão. Na segunda, ok. Na terceira, ele chegou e falou, ó, não dá para ser 100 não. Aí eu falei, o que aconteceu? Não, vamos ficar em 70. Eu falei, tá bom. Ele, você sabia? Eu falei, sabia. Ele, por que você não me disse? Eu falei, seus amigos te dão conselho e você não segue? Você aprendeu sozinho. Aí eu falei, o que aconteceu para mudar a meta? Ele falou, um dos meus valores é família. Para eu conquistar 100 mil por mês, eu vou ter que deixar de ir à praia com a minha filha, eu vou ter que deixar de viajar, eu vou ter que trabalhar final de semana. Eu não preciso disso. É ancorado no valor que às vezes a gente está muito feliz num emprego, está muito feliz num consultório, dividindo lá com os parceiros, e no dia seguinte falou, não está legal? Estou começando a repensar essa sociedade? Estou começando a repensar o meu negócio? Esses 3 valores. Eu vou ao extremo, tá? Com relação aos 3, mas os 5 valores que vocês deixaram são os valores que norteiam a vida de vocês. São os valores que, se passar por cima, vão ferir vocês. Tem muita honestidade, família, verdade. Aqui é o caminho do desperdício. Isso acontece com 90% do Brasil. Vou falar do Brasil. A gente, muito novo, escolhe a nossa formação. O caminho do desperdício. Escolhe a nossa formação. Depois de escolher a formação, a gente vai obter os conhecimentos. Depois a gente vai conseguir uma função ou cargo. Por isso que nas faculdades tem um nível de abandono e um nível de trancamento extremamente alto. Esse jovem não é cuidado, educado ou mentorado desde muito novo para escolher. E aí eu vou mostrar o caminho da alta performance. Ele escolhe uma função ou cargo. Ele adequa os comportamentos dele aos conhecimentos. E aí ele vai exercer uma função. Por que vocês acham que tem tanta gente desmotivada dentro das empresas? Porque elas não estão vivendo a missão delas. Elas não estão vivendo os talentos delas. Essa bobeira de escrever os 3 talentos, se você pegar, eu vou dar um exemplo, o Altair Andrade, você der 200 mil por mês para ele, e colocar ele numa sala sozinho, em 3 meses ele pede demissão. Ele é um cara de conexão, ele quer conversar. Ele briga com a pilastra. Mas é um talento dele, ele gosta de ser humano, ele gosta de conversar. Se você não se conhecer, não souber quais são os seus talentos, acontece de muita gente enjaulada dentro das empresas ou dentro das suas próprias empresas. Porque tem gente que é um introvertido, tem que sair para vender. E o extrovertido, o comunicativo, o vendedor tem que emitir nota fiscal. Tem que ver lá se a Anvisa vai aprovar ou não. E ele não gosta de burocracia. Eu tenho um pouco mais de 1000 horas em perfil comportamental. E até numa ligação de telefone você sabe mais ou menos quais são os perfis comportamentais das pessoas. A partir do momento que você desenvolve isso, você sabe quem é melhor. Ou como ser melhor para aquela pessoa. Tem gente que vai abrir muitas portas. E às vezes numa sociedade que tem que ter complementaridade, tem que vir alguém fechando essas portas. Por isso que sociedade, muita gente vai como similaridade. Eu abro muitas portas, sou amigo do outro amigo meu que abre muitas portas, vamos abrir uma sociedade? Vamos, a gente vai vender muito. Mas e o back-office? Quem entrega a nota fiscal? Quem entrega o produto para o cliente? Quem cuida da excelência do atendimento? A gente não gosta disso. Isso é burocracia, isso é chato. Agora, tem outros, vai no detalhe do detalhe do detalhe, que é incrível. Vai entregar o melhor cupcake ou a melhor pizza do Rio de Janeiro. Os 2 sócios. Mas quem vende? Quem vai fazer com que as pessoas conheçam que eles têm as melhores pizzas? E aí vem o caminho da alta performance.
caminho da alta performance, primeiro você identifica o seu perfil pessoal. Por isso que eu brinco com essas questões do talento, dos valores, é extremamente importante, porque você sabe, quando você sabe isso, você sabe onde você vai chegar. Depois você identifica o talento. E aí sim você vai escolher a formação e a função que você vai exercer. Por isso que muita gente muda de carreira aos 40 anos. Sabe a crise dos 40? Para muita gente falou, basta. Eu quero viver uma outra vida. Não é essa a minha melhor vida. Por que tem tanta gente desesperada e triste nos empregos? Ou dentro das suas próprias empresas. Depois esse cara sim, de escolher a formação e a função, ele vai obter os conhecimentos e vai potencializar os talentos deles. E aí, ele coloca o talento e o conhecimento dele em prática do que ele realmente escolheu. Com missão, vida, propósito. Por que a gente, às vezes, vê pessoas que trabalham muito, se remuneram muito e estão sempre felizes? Geralmente, essas pessoas acharam o ponto do talento, acharam o ponto do dinheiro, acharam o ponto das conexões. E às vezes assim, pô, mas o cara trabalha tanto, no final de semana ele está viajando, faz isso, faz aquilo. Ele encontrou o melhor dele. Ele não trabalha, ele se diverte a semana inteira. E ninguém consegue acreditar nisso. As pessoas, não, mas isso é utopia. Não, não é utopia. Como eu escolhi estar aqui, e o Andrade fez o convite, eu falei, não, dia 31 de maio minha agenda está blocada a partir das 16 horas para vocês. Como vocês escolheram estar aqui, que são empresários, assim, às vezes, liberdade é um valor para mim. E não ter amarras é importante para mim. Então, assim, ser ou atingir os objetivos que eu quero atingir é estar atrelado com liberdade. Quais são os de vocês? Com os valores, com os talentos, com as metas? Com esse caminho da alta performance? Pode mudar? Pode, mas tem uma transição para ser feita. Não dá para mudar de um dia para a noite. E tem gente que espera ser demitido para mudar. Porque os resultados estão caindo, 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 caindo. Ele está vendo, mas ele não consegue ter o poder de reação para mudar. Mas assim, não, eu vou estudar no final de semana, que é o meu único momento de lazer. 12 meses depois ele está desempregado. Eu ouço muito isso. Na verdade, eu ouvia mais quando eu lidava bastante com um funcionário, trocava ali. Não, meu sábado é meu momento de lazer. Gente, às vezes é um único momento. Ok, você vai ter o teu lazer, mas não dá para estudar um pouco? Não dá para se desenvolver numa outra coisa? Não dá para se conectar com pessoas? Não dá para abrir a cabeça? Sucesso não tem a ver com preguiça. Sucesso não tem a ver com... Como é que eu posso dizer? Com procrastinação. E aí todo mundo quer sucesso. Todos nós queremos sucesso, de alguma forma. E como é que você encontra esse coeficiente, esse ponto de sucesso na vida de cada um? Crença limitante. Os nossos pais, alguém aí em casa, os pais já falaram, deixa eu deixar aqui, dinheiro não dá em árvore? Levanta a mão. Vai lavar a mão que dinheiro é sujo, vamos almoçar? Não sou sócio da Light, apaga a luz. E aí depois o reflexo da conta bancária, no inconsciente, dinheiro é sujo. Isso, eu vou falar mais à frente, Millionaire Mind Intensive, que é um workshop do T. Harv Eker, dos Segredos da Mente Milionária, desmistifica isso. A gente vive numa sociedade que não pode falar de dinheiro. E quantas coisas os nossos pais colocam no nosso inconsciente, nos amando, e ainda assim nos prejudicando. E aí, vamos falar de crença limitante? Alguns pais falam para os filhos, já falaram, isso é demais para você, procure algo que esteja ao seu alcance. Quem nasceu para tostão nunca vai chegar a milhão. E você não vai conseguir. Isso, com muito amor, o pai, às vezes está preservando, não vai por aqui, o filho audacioso, curioso. E aí, ainda a gente tem algumas crenças que eles carregam para a vida, que às vezes nem terapia resolve. Que é, eu não consigo me organizar, eu nunca vou conseguir atingir os meus objetivos, eu não tenho direito a esta conquista.
Isso acontece muito. As pessoas têm muito medo do sucesso também. Não só do fracasso. O fracasso é em função do que o outro vai pensar. Mas às vezes ele não está preparado para o sucesso. Já tive cliente que trava. E como é que você tira ele daquele momento? Ele está enxergando um mundo que ele nunca enxergou. Ele expandiu consciência. Eu falei, eu posso. E aí como é que você tira essas travas todas, esses bloqueios de inconsciente que foram colocados lá na criança? Antes dos 7 anos, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21. Eu não sei como posso resolver esse problema, eu não tenho capacidade para aprender isso. Alguém de vocês na faculdade já ouviu isso? Isso é muito difícil, eu não tenho capacidade para isso. E aí o cara vai. E eu não consigo, eu não posso, eu não sei. E aí, aqui, antes, esse aqui, a questão de acreditar 100% nos pais, a minha mãe falava, meu filho, o segredo é a alma do negócio, tem muito olho gordo, tenho isso, tenho aquilo. Eu demorei muito para descobrir que a conexão é a alma do negócio. Eu só parei, na verdade, eu só comecei a fazer mais sucesso, ou ter exposição, as pessoas me verem mais, quando eu aniquilei algumas coisas do passado, e que a conexão é a alma do negócio. Porque minha mãe falava, o segredo é a alma do negócio, não conta para ninguém que você comprou isso, não conta para ninguém que você fez isso, não conta para ninguém, olha o gordo, a sua família, olha isso, o tio, a tia. Quantas coisas os nossos pais falam que fica aqui. Ai, viu? Se eu soubesse, tinha trazido a minha mãe. Mas isso acontece. Em algumas outras palestras eu vou mais pesado, porque aqui eu sou convidado. Vocês não foram na minha casa, não compraram o ingresso para assistir minha palestra. Como eu estou convidado, então eu estou mais levinho. Mas tem muita crença limitante que é colocada na nossa cabeça. Dinheiro é uma delas. Não é o melhor exemplo, mas o Donald Trump, ele ia a milhões e chegava a zero. Ia a milhões e chegava a zero. É que ele ia a bilhão também, né? Bilhão, até o dia que ele descobriu um gatilho mental de que, dos pais, que dinheiro era sujo, quem tem dinheiro rouba. O dia que ele aniquilou isso, ele se transformou no milionário que ele é. E eu conheço várias pessoas, dentro de workshops, dentro de um processo de coaching executivo, financeiro, que quando aniquila algumas coisas lá de trás, voa. Porque às vezes está até hoje no inconsciente dele que ele não é capaz. O coeficiente de insegurança que tem nas pessoas é enorme. Você vê um talento enorme naquela pessoa e fala, o que está te segurando de voar? Não sei. Não sou terapeuta, então eu não busco lá atrás. Não tenho competência para isso, porque se ativa alguma coisa, eu não tenho competência para curar nem nada. Mas assim, como é que eu consigo trazer alguma coisa, uma força que ele teve, ou ressignificar esse momento para impulsionar ele para atingir as metas dele? Sim, quando você está falando da sua mãe, a minha também é de diversos. Isso não é para você, é muito. O segredo é a alma do negócio, assim, minha mãe falou muito disso, muito, foi pouco. E aí foi onde eu conheci o Fernando, a gente virou sócio, acabei não falando, mas eu também sou sócio do Torquato, num espaço de beleza chamado Blink by Torquato. Me tornei diretor da maior instituição de networking do mundo, chama-se BNI, Business Network International. Também sou vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Cuba, na área de empreendedorismo. A gente vai levar 50 empresários para Cuba em setembro ou outubro para conhecer o mercado de Cuba, que é um mercado extremamente em expansão. Mas eu falo para todo mundo, vim lá de uma comunidade carente, vivi todas as disparidades, eu tive que muito mudar o meu mindset para que eu chegasse até aonde eu vou chegar, não aonde eu cheguei, mas aonde eu vou chegar. Eu tenho uma palestra que se chama Ninguém Faz Sucesso Sozinho. E essa equação matemática é o que deu certo na minha vida, para sair da comunidade carente, e a cada degrau que eu subo, eu uso isso aqui. O primeiro C é o de conexão. Eu acredito muito na conexão. Quando eu converso com você, abre a minha cabeça uma nova ideia. Quando eu converso com você, vem um novo olhar. Eu tenho que me conectar. Eu preciso disso. O segundo C é de colaboração. Todas as vezes que eu me conectei, todas as vezes que eu colaborei, mais oportunidades apareceram na minha vida. Todas as vezes. Isso dentro do Banco do Brasil, lá com os 14 aos 18 anos, dentro da TV Globo e aqui no mercado. No mercado mais ainda. Porque todo momento você está se conectando com pessoas. Networking. Eu ando com mais de 150 cartões de visita e toda semana eu recebo mais de 20, 30. Conexão.
quando eu vou entender um momento novo, levar para o meu cliente algo novo, eu preciso conhecer o que está no mercado. Quanto mais eu me conecto, quanto mais eu colaboro, mais oportunidades aparecem na minha vida. Tem muita gente que, dentro de um perfil comportamental, é extremamente atento aos detalhes. Ele é cirúrgico. Ele vai na ferida. Ele não tem... Só que, às vezes, ele acha que ele precisa ser o melhor, aí eu vou trazer para dentro da casa de vocês, o melhor dentista, porque o pai dele ensinou que meu filho, seja o melhor dentista, que os clientes vão aparecer. E os clientes não estão aparecendo mais dessa forma, como era na época dos nossos pais. Faça muito bem o que você faz. Agora, deixa as pessoas saberem que você faz muito bem. Faça marketing. Mídias digitais. Eu tive um cliente dentista que chegou num determinado momento, não, agora eu vou fazer um mestrado. Eu falei, você quer ganhar mais dinheiro, você vai para o mestrado? Contrata um escritório de mídias digitais, história para desenvolver a sua nova marca. Hoje ele está um pouco melhor. Ele falou, ainda bem que eu não fiz o mestrado. Ele já tinha mestrado, ia fazer um outro. Não é, às vezes, a cadeira que vai te dar, é a sua atitude em relação ao que você realmente quer. Às vezes a gente fica ali batendo, e não vai. O que está faltando? Às vezes precisa de alguém para te ajudar. Antes de começar essa palestra, eu estava conversando com um PA, que eu estou contratando não, eu estou trazendo 4 mentores para a minha vida. Um de potencial, chama-se Paulo Alvarenga. Legal. Ah. Maravilha. Não, mas isso é bom. Isso é bom. Então, 4 mentores. Um de potencial. Um físico, de saúde. Um financeiro e um espiritual. Espiritual muito mais meditativo. 4 mentores. Eu estou trazendo, assim, esse mês de junho, um eu convidei, acabou de aceitar. A outra, uma nutricionista que faz nutrição esportiva, que é a Cynthia Howlett. Tem o financeiro que eu ainda realmente não sei quem. E o espiritual também não sei quem. No dia 15 eu vou estar conversando com o PA e vou ver para que caminho é esse. Assim, potencial, financeiro, espiritual e saúde e físico. 4 mentores. E aí o PA estava me falando, Rodolfo, tem uma tese de 7 flechas no escuro, que 7 flechas se acendem, mas tem algumas que você não consegue acender sozinho. Você precisa de alguém do outro lado. Eu até fiquei 6 meses procurando um coach, que é esse cara, só que ele não tem tempo. Esse cara hoje cobra 40 mil reais o dia para vir no Rio fazer coaching com o presidente de algumas empresas. Foi ele que me impulsionou em junho de 2011 na minha transição de carreira. Falei, eu quero 1h30 do mês, por mês, sua, para ser o meu mentor de potencial. Ele, fechado. Dia 14 e 15 eu estou no Rio, no dia 15 a gente toma um café da manhã. Assim, quem são os mentores de vocês? Com quem vocês estão trocando? Às vezes a gente não sabe para onde vai. E assim, ele não consegue achar a flecha da luz sozinho. Eu, recentemente, fiz um auto-coaching. Fiquei 3 meses procrastinando isso. Não tenho tempo. Parei entre uma sessão e outra, peguei uma folha de A4. O que eu faço com todos os meus clientes em 10 encontros, eu fiz em 1 hora. Minha meta é essa. Ficou muito. Só que às vezes a gente não vai dando foco. Eu preciso, você precisa, todo mundo precisa. Eu aprendo muito com as crianças. Agora eu tenho uma filhinha de 1 ano e 1 mês, chamada Sofia. Acompanho no parquinho. Eu acompanho todos os momentos, a piscina, é o parquinho, é na praia, na festa. E vejo, ela levanta, ela cai, ela não reclama, ela abraça a árvore, ela abraça o amigo, se é gordo, magro, preto, branco, mais alto, mais baixo, ela está lá abraçando, beliscando, puxando a camisa, pegando a bola, não se preocupando com isso. E aí a gente cresce. A gente cresce, embota a nossa criatividade. 2, a gente começa uma série de julgamentos com a gente e com os outros. Um de autossabotagem, outro do que o outro vai pensar. A criança não está pensando nisso. A criança vive ciclos de 7, eu não sou um expert para falar nisso, e estou lendo alguns livros sobre as crianças, só que eles se conectam entre si com uma facilidade, enquanto a gente, adulto, não se conecta. Está todo mundo, vamos imaginar uma plateia cheia de uma palestra, vamos esperar o palestrante começar 40 minutos, você tem a pessoa do seu lado, você nem está no smartphone.
Imaginando que o celular não pega dentro daquele ambiente, você não se conectou com a pessoa do lado. Pode ser a pessoa que vai resolver um problema para você ou achar uma solução juntos. O que a gente está fazendo? Tem um pouco da cultura, tem um pouco do... Tem. Mas quando você se conecta de verdade, as portas se abrem para você. Você é um conector de pessoas. Aprenda com as crianças. A criança não julga. A criança não julga. A gente está sempre julgando. E um passo para uma mente milionária é não julgar. É olhar o outro como ele é. Um dos maiores negócios no BNI foi indicado por uma esteticista. 80 milhões de euros. A maior instituição de networking do mundo. O maior negócio de 80 milhões de euros, que foi um software da TOTOS, na Europa, foi indicado por uma esteticista. Os meus melhores cases de sucesso, um dos grandes cases de sucesso que eu tenho como coach, um executive coaching, veio de uma esteticista. A cabeleireira de Portugal do BNI, ela tirou as revistas de fofoca da mesa, colocou os cartões de todos os parceiros do grupo dela e pergunta para os profissionais que vão lá cortar cabelo com ela, ou fazer cor, você precisa de algum serviço desse aqui? Um jardineiro, dentro do grupo do BNI, tinha um alto executivo, perguntou, mas o que um jardineiro faz aqui? Aí o jardineiro perguntou, qual é a maior empresa do nosso país? Imaginando que aqui no nosso país fosse a empresa XYZ, porque não está muito boa das pernas aí. Imagina a Petrobras. Qual o nome do presidente da Petrobras? Aí o jardineiro perguntou para o executivo, fulano de tal. Aí ele puxou a chave e falou, está aqui a chave da casa do fulano de tal. Eu tenho uma horta com a filha dele e tenho a chave da casa. Te interessa fazer negócio com ele? E a gente está julgando se o jardineiro está numa reunião de negócios. A gente está sempre olhando o outro com algum olhar. Eu tinha um figurinista da Globo que acabou perdendo o cabelo porque ele pintava o cabelo toda semana, de verde, por laranja, amarelo. O Gal falava, eu andava na rua, parecia um ET. Um dos melhores figurinistas que eu já vi na minha vida. E hoje e assim, a gente critica o outro. A gente julga. Para quê? E a criança não faz isso. Comecem a olhar as crianças. E a gente, quanto mais educação... o pai, Will Smith, num determinado momento da vida dele, ele falava muito que muita coisa era impossível para ele. Impossível, impossível, impossível. O pai dele, o Will Smith tinha 12 e o irmão dele tinha 9. O pai dele tinha uma fábrica e pegou e jogou uma parede no chão e pediu para os dois reconstruírem. Primeira coisa que o Will falou assim, impossível, pai. 1 ano e meio depois, as duas crianças de 12 e de 9 reconstruíram o muro, a parede que o pai derrubou. E o pai, nesse dia, falou assim, nunca mais, meu filho, fale que isso é impossível. Porque não é impossível. Essas aqui são pessoas que são pontos fora da curva. Eu me relaciono com algumas e estudo outras para entender por que eles estão fazendo sucesso ou eles fazem sucesso. A Giovana morava na Tijuca. Aí, assim, a Giovana tem sorte, a Giovana, onde ele põe a mão, vira ouro. A Giovana tem um drive de empresária. Ela senta na mesa com você para discutir a geolaser, para discutir a cor do esmalte. Enquanto todo mundo vai lá e escolhe para mim. Ela abre o pomar orgânico como uma tendência. Ela está estudando o mercado. Mas ela veio lá da Tijuca. E ela lembra muito disso. A Flávia Flores foi modelo. Na hora de trocar a prótese de silicone, descobriu o câncer de mama. E passou ali pelo câncer, ela ressignificou, ela criou o único blog no mundo chamado Quimioterapia e Beleza. Hoje eu estava agora de tarde no Sheraton, com o Laço Rosa, com o pessoal do Laço Rosa. Eu criei um workshop chamado Mulheres que Transformam Mais, em função da não vinda para o Matheus, da perda do Matheus. E aí passei a me relacionar com ela. Quando eu passei 8 meses construindo esse workshop para mulheres, a gente já formou mais de 100 mulheres. Hoje a minha agenda não está comportando, então a gente faz uma turma por semestre, para que elas ressignifiquem os sonhos delas,
Porque, na maioria das vezes, o marido é o vencedor e a mulher fica em segundo plano. Ela vai cuidar do marido da casa, do marido, dos filhos da casa, e deixa os sonhos dela de lado. Como é que ela ressignifica isso? E aí, com aquele ponto de ruptura, com a perda do Mateus, eu passei 8 meses construindo esse conteúdo, minuto a minuto. E a gente, em 22 horas, fazia elas ressignificarem os sonhos delas. A de maridos ligarem na segunda-feira, falou, o que aconteceu com a minha mulher? Hoje, às 6 da tarde, ela está loura, ela disse que não vai mais trabalhar naquele emprego, isso e aquilo. Eu falei assim, ela descobriu o que ela quer fazer da vida. Ela descobriu quais são os talentos dela. Nando Cunha, o irmão dele tinha que chegar da escola para ele ir para a escola, porque só tinha um par de sapato. Quando ele lembra disso, ele fala, da onde eu vim, eu nunca mais volto. Tinha um par de sapato, o irmão precisava chegar da escola para ele ir para a escola. Se o irmão se atrasava, jogava um pouquinho de bola, ele perdia a aula. O Nestor, que é hoje o dono da maior empresa de segurança eletrônica do país, esse cara, arrumando trabalho, isso e aquilo, descobriu o botão de rosa, e aí, lá em Olambra, e aí negociou lá no Saara, e o cara falou, se você me trouxer os botões até as 6 da manhã, eu compro todos. Ele falou, pô, negoção. Ele foi, pegou a combizinha, ele e o tio dele, foram para Olambra, na subida da serra, motor, estourou, isso às 2 da manhã. Quando deu às 7, 8 horas da manhã, os botões de rosa começaram a abrir. E o rapaz tinha falado, eu não compro se eles estiverem abertos. O Nestor hoje, ele falou, naquele momento, ele falou, nunca mais vou viver esse momento. Ele passou a instalar portão eletrônico, isso e aquilo, naquele boom do portão eletrônico há mais de 20 anos atrás, hoje é dono da SEG, maior empresa de segurança eletrônica. Aí ele sempre fala, não dou rosa para ninguém. Não dou rosa para ninguém. Mulher comigo não leva rosa. Ele tem um trauma, mas assim, todo mundo tem um ponto de ruptura na vida. Ponto de decisão, daqui eu não volto. Para onde eu vou? O PA, que é esse mentor da crescimento, que eu citei mais cedo. Esse cara estava quebrado, perdeu tudo nas empresas dele, chorando. Quando ele encontrou o Arthur, juntos eles montaram a Crescimento, que o Arthur ajudou ele. O Arthur foi um dos caras eleito pela Korn Ferry, líder do futuro, em 2001. Hoje, eles já formaram mais de 100 turmas de liderança. Esse cara é um exemplo, porque ele, de quebrado, hoje ele cobra 40 mil reais. A empresa dele cobra 40 mil reais para ele vir um dia no Rio de Janeiro, para fazer coaching, mentor com presidente de grandes empresas ou treinamento para grandes empresas na área de liderança. Estava em Denver essa semana, todo final de noite ele postava vídeos do que ele viu nas conferências para compartilhar com as pessoas. E a Zica nem preciso falar, dos 9 aos 33 anos ela foi do lar. E treinou a fórmula que hoje o Beleza Natural está aí. E tiveram um aporte de alguns bons, mais de 50 milhões de reais há 2 anos atrás, no fundo de investimento. Todas essas pessoas dão mais de 120% todo dia. O que vocês estão fazendo para caminhar em direção aos objetivos de vocês? Porque o Nando é meu cliente. Quando ele falou assim, Rodolfo, meu irmão tinha que chegar em casa para eu ir para a escola. Só tinha um par de sapato. Quando chegava no sapateiro, cola aí. Ele, não, amanhã, você não está entendendo, meu amigo, só tenho esse. Eu tenho que sair daqui com ele colado. Só tenho esse. Quando veio isso na cabeça de uma pessoa, eu falei assim, não tem jeito. Ou é, ou é. Uma coisa que eu aprendi muito é, seja um doador. Todas essas pessoas que eu citei ali, com exceção da Zica, eu tenho contato e me relaciono. Todos eles, e eu conheço a Zica em função da assessoria de imprensa, todos eles são doadores. Todos eles ajudam alguém. Todos estão ajudando alguém, seja com doação, seja com tempo, seja com ideia, seja com um afago, seja com um sorriso. Todos. E todos têm um sorriso no rosto. Isso aqui é um mundo novo que está. Falando nisso, assim, quem são os 3 dentistas de implantodontia mais renomados do mercado? Na opinião de vocês que estão aqui, já que o pessoal de casa eu não ouço. Ou mais famosos? Ou odonto mais famoso? Todo mundo aqui está, todo mundo aqui está numa saia justa e tal, mas não tem problema. Tem um mundo acontecendo que não está mais, e eu vou falar do dentista, eu vou falar do coaching, eu vou falar do curso de inglês, que não está mais no presencial, está na internet. Eu vi um cara, esses dias, fazer 7 em 7,
7 é acima de 7 dígitos em 7 dias. 6 em 7 é acima de 6 dígitos, aqui acima de 100 mil reais. Aqui acima de 1 milhão. Tem um mundo novo acontecendo que não está mais dentro do presencial. Tem um cara de curso de inglês que lançou em 14 dias, ele fez 10 milhões de reais. Com infoproduto. Ninguém está vendo isso. Tem vários gatilhos que você atinge no cérebro humano que você vende um infoproduto. E a gente está pensando em ir para a cadeira. Isso e aquilo. Dentistas que têm autoridade hoje, pode conversar comigo que eu vou apresentar para vocês algumas agências e algumas pessoas que fazem isso para vocês. Gente, 6 em 7, 7 em 7. Acima de 100 mil, acima de 1 milhão. O dentista, o coach, o curso de inglês. Posso recapitular, eu vou lá e aí se pegar o gancho, 6 dígitos, 7 dígitos. Para muita gente é impensável. Eu comprei um curso de 6 mil reais pela internet, online. Esse cara fez 9 milhões em 7 dias. 1.000 unidades, 6 milhões. Ele vendeu 1.500 unidades, eu fui um deles. Com esse curso eu já ganhei mais de 150 mil reais. Todos os clientes que você conhece isso? Eu falei, conheço. Vou fazer 12 lançamentos. A minha meta começou ontem, de 30 de maio a 30 de abril. Fazer 12 lançamentos com celebridades, isso e aquilo. Ele falou, porra, você já vai buscar autoridade com lead qualificado? Eu falei, é. Eu falei, eu trabalhei na TV Globo, tenho celebridade, tenho formador de opinião. Quem sabe algum dentista. Por isso que eu pergunto quem são os expoentes. Em algumas áreas podem ganhar muito dinheiro. Então, esse é um mundo que está acontecendo e ninguém está vendo. Tem hoje, uma autoridade consegue até fazer assinatura no canal no YouTube dela, no privado. R$19,90 todo mês. Debita no cartão de crédito da pessoa. Se ele tiver 1.000 pessoas ali no canal dele, ele ganha R$19.900 todo mês. E tem gente que fala assim, mas isso não acontece. Eu tenho um cara que eu conheço, que ele falou assim, enquanto ele estava no palco, ele falou, gente, eu estou aqui no palco, estou perdendo dinheiro, porque eu ganho mais dinheiro dormindo do que aqui no palco. Porque o canal dele tem 1 zilhão de assinantes, que ele pega uma câmera, pega um iPhone, grava o conteúdo e dá para o público dele. E imputa na rede. Isso está acontecendo aos montes. Quantas cadeiras hoje dentro de uma universidade, eu não conheço o odonto, mas a administração está no online. Primeiro período de administração, 3 online, 3 presencial. Tem acontecendo um movimento aqui. E aí, tem algumas técnicas, 6 em 7, 7 em 7. R$397 é um lançamento que eu vou fazer nos próximos 6 meses e minha meta é de 1.000 unidades. 1.000 unidades, 397 mil. Aí você impulsiona na internet, aí tem um mundo. Isso aqui eu não vou conseguir discorrer sobre isso aqui ou falar sobre isso aqui. Mas comecem a procurar sobre isso. O caminho está ali. É ou um outro caminho além de tudo que vocês já fazem, que são excelentes profissionais. Então, vamos aqui. Agora deixa eu que agora eu esqueci. Tem alguém em casa insatisfeito? Vou dar a parte mais tangível com a sua conta bancária. Aqui a gente tem 4 grandes mundos dentro de nós. O emocional, mental, espiritual e físico. O físico é o nosso relógio, o nosso carro. Se você está insatisfeito com o que está no mundo físico, você vai ter que mudar esses 3 mundos aqui. O mundo físico é reflexo desses 3 mundos aqui. Se você não mudar, o seu mundo físico não vai mudar. Mental, emocional, espiritual. Aí tem muita gente que fala assim, não, mas eu não consigo ganhar, eu não consigo isso. Não... E continua fazendo a mesma coisa, mas está aqui, muitas vezes está aqui. O que ele acredita que não dá resultado diferente? O que ele precisa mudar?
E aí, tem uma outra etapa que é: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Como é que está a sua vida? E olha para quem está do teu lado. Se as pessoas só reclamam do seu lado, provavelmente você está reclamando de alguma coisa. Quer mudança? Muda essa média aí. E aí a gente chega numa outra etapa que converge e conecta com essa aqui. A programação do seu cérebro te leva a pensamentos. Pensamentos vão te levar a sentimentos. Sentimentos vão te levar a ação. E aonde você colocar a ação, você vai ter resultado. Programação do seu cérebro vai te levar a pensamentos. Pensamento a sentimento. Sentimento conectado com você vai te levar a ação. Aonde você quer ir? E o como? A ação vai te levar a resultado. Esse aqui é um workshop que eu indico para todo mundo. Millionaire Mind Intensive. São 3 dias. Você entra às 9, sai às 22, 23 horas. Tem uma parte de conexão, de relacionamento, de networking. Tem agora em agosto, 12, 13, 14 de agosto, na costa do... acho que é em Florianópolis. 19, 20, 21 em São Paulo. Eu fiz aqui no Rio, em novembro. Foi onde eu coloquei a minha meta para fazer a maquiagem dos Jogos Olímpicos. Ali eu coloquei que eu estaria contratado para ser o supervisor dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro na área da maquiagem até 30 de abril de 2016. No dia 23 de abril, eu fechei o contrato com a produtora italiana para supervisionar toda a parte de maquiagem das Olimpíadas. Eu tive que bloquear a minha agenda a partir de julho. A gente já criou todo o look que vai acontecer em todas as 3 Olimpíadas, a abertura das Olimpíadas, encerramento e Jogos Paralímpicos, abertura paralímpica. Aqui eu desenhei essa meta. E aqui muitas pessoas estão transformando. Leandro Marcondes é um cara que trouxe a Success Resources para o Brasil. É uma empresa de grandes palestrantes e workshops. Ele está trouxe T. Harv Eker, e agora tem vários do Millionaire Mind. Está trazendo o Nick, que é aquele que não tem braço e não tem perna, agora em outubro. Está trazendo ano que vem Tony Robbins. Está trazendo Robert Kiyosaki, o autor do Pai Rico, Pai Pobre. Acompanhe. Vale muito a pena. É um workshop para você quebrar alguns paradigmas. São 3 dias intensos. Esquece a vida. Esquece a vida. Millionaire Mind Intensive. Alguém conhece aqui o ciclo do sucesso? O pessoal está vendo de casa? O pessoal está vendo de casa? Que é crença. Isso aqui, segundo o Tony Robbins, é o ciclo do sucesso. Como que as pessoas ficam, não dizer ficam, mas como as pessoas são potencializadas emocionalmente e financeiramente. Qual o tamanho do potencial do ser humano? Para vocês aqui presentes. Qual o tamanho do potencial do ser humano? Infinito, ilimitado, né? Os resultados dessa pessoa é ilimitada? Depende, né? Isso aí. Potencial ilimitado, resultado não ilimitado. E aí uma pessoa que tem uma crença, que não acredita muito nela, ou, isso eu vou falar até da economia aqui, potencial é ilimitado. Pouca ação, qual o tamanho do resultado dela? Pequeno. Qual é a crença que ela vai ter nela? Como é que vai ficar o potencial dela? Abalado.
Potencial abalado, não acreditando nela, como é que vai estar a ação dela? Diminui a ação, resultados. E aí ela vai dizer que está em crise. O Brasil está em crise. Imaginando vendendo essa caneta, um vendedor com esse perfil, ou uma pessoa com esse perfil, já chega para vender. Qual o seu nome? Anne. Oi, Anne, você não quer uma caneta hoje não, né? Ele vai bater em 100 portas. Oi, você não quer comprar uma caneta hoje não, né? Qual é a probabilidade de resultado dele? E assim a nossa economia, assim uma série de coisas que acontecem na nossa vida. Potencial ilimitado, muita ação, o que acontece? Resultado grande, bons resultados. Bons resultados, o que acontece com a tua crença? Aumenta, acredita em você. Como é que fica o teu potencial? Maior, inflado. Mais ação, não tem limite. Isso aqui é o ciclo do sucesso, segundo Tony Robbins. Para a economia, para a vida, para tudo. Acredite em você. Agora coloca ação. Tira a preguiça de lado. Foca. Desenhe o como você vai chegar lá. Muita gente quer, aqui para o universo de vocês, o consultório lotado, mas não troca recepcionista, que está um péssimo atendimento há 5 anos, mas reclama da recepcionista. Ou não manda ela para um treinamento de excelência e atendimento. Não tem jeito. Então, assim, potencial ilimitado, muita ação, resultado ilimitado. Resultado ilimitado, você vai crescer. Eu sou o cara, eu sou a pessoa. Teu potencial vai lá em cima. Só 2% se remuneram de coaching no país, tá? 2%. Eu entrei nesse mercado e tinha gente, mas somente 2%. Eu falei, é lá que eu quero estar. Aí todo mundo, mas tem coach toda semana botando para fora. Eu falei, melhor ainda. Quanto mais decepção, melhor eles me procuram. E aí eu me diferencio da concorrência. Eu nem posso entrar nessa seara de, não, o mercado está muito ruim. Ruim para quem? Coach, eu ministro palestra e workshop de excelência de atendimento Disney, de vendas Disney, e não entrego isso em consultório, tá, gente? Isso aqui não foi só uma abordagem de vendas, não. Eu não entrego isso em consultório. E sou sócio do Fernando Torquato no Blink by Torquato. Eu tenho essas 3 caixas d'água. Ainda sou sócio de algumas outras coisas, toco um monte de outras coisas. Agora, o que vocês estão fazendo? Dá trabalho. Dá trabalho elevar o teu potencial. Ação pra caramba dá trabalho. Agora, quando você chega aqui, a tua crença de que você é o foda, potencial vai lá em cima e aí é um ciclo, não muda. E aí você vê as pessoas assim, saindo do zero, vai ter sempre alguém, e eu falo no palco, em todas as palestras, você teve sorte. Na hora certa, se conectou com a pessoa certa. E eu tenho um slide que não tem aqui hoje, que todo mundo diz que há algum tempo, a hora certa, no local certo, com as pessoas certas. Vocês já ouviram isso? Na hora certa, no local certo, com as pessoas certas e com as competências e as habilidades certas. E aí isso é sorte. Encontrei recentemente uma coach que me encontrou no Instagram, me segue há 6 meses e sem coragem, e aí me acessou um dia, poxa e tal, eu sou coach e tal, me escreveu no private no Instagram, eu falei, vamos marcar um suco, eu estava na livraria Travessa do Leblon, marquei com ela. Em 1 hora, a gente conversou, ela teve uma oportunidade da vida, e ela não pegou. Eu falei, como? Você estava com a pessoa do lado que ia te alavancar a tua carreira. E aí eu falando, você estava na hora certa, no local certo, com a pessoa certa, mas estava sem as competências e as habilidades certas. O relógio incomodou, não? Pouquinho, né? Não, mas pode mudar o curso agora. Isso é um treinamento. Pentear o cabelo com a outra mão. Vestir a calça pela outra perna. Tem gente que não sabe nem pela que perna veste a calça ou a camisa. De tão tranquilo que tá, já tão rotina. Então muda. Essas pequenas mudanças farão vocês verificarem ou verem outras mudanças na vida de vocês. É o bobeiro o relógio, mas você descobriu que tem um ossinho aqui? Tem um ossinho que incomoda, né? Mudar isso. Vai ter um ponto que incomoda. Para atividade física às 6 da manhã, incomoda. Vai ter que abdicar do sono. Reclamar da assistente, ou mudar no consultório, ou...
Cara, dá trabalho. Eu já fui coach de 3 dentistas. Pô, mas a recepcionista, o que acontece? Não, mas já está há muito tempo. Falei, legal, treina. Já treinei. Então, não reclama. Mas meus clientes, isso... Cara, mudar dá trabalho. O que você vai fazer? Estou falando da ascendente, mas eu poderia estar falando de um universo muito grande. Recentemente eu fui dar uma palestra na Rede Werner para as recepcionistas, falando de excelência de atendimento. Porque, para mim, a recepcionista do Werner é mais importante que a gerente, é mais importante que o cabeleireiro. Ela é o elo que une tudo dentro daquela loja. E eu falava para elas, eu não vou falar isso para o cabeleireiro, porque eles são mais importantes que você. É o elo. 2 dias depois veio mensagem da diretora, mensagem de franqueado. O que vocês fizeram? Fiz nada, eu só disse que o papel, para elas verem a importância que elas têm. E às vezes a gente não tem a liderança, não tem gente para fazer e motivar aquelas pessoas para mudarem. Só o olhar. Falei, nada demais. É o que eu acredito. Quando a gente vê alguém dançando na rua, o que a gente faz? Ri, né? Julga. Na praia, na vida. E aí quando você se depara com pessoas que você vai levar para fora e nem liga para isso, eu falo assim, porra, aqueles não ligam para a vida dos outros. E aqui no Brasil, a gente está sempre olhando do outro. E aí não sabe por que a sua vida não está prosperando. Porque você está olhando do outro. Para de olhar, olha para a sua meta. Coloca aqui uma meta e vai. Quando eu olho isso, eu falo assim, cara, que incrível. Às vezes eu gostaria de ter o desprendimento para também estar lá. Mas muda o olhar. É só mudar o olhar, vai mudar a sua vida. A gente vem com muito preconceito, com muito, às vezes até rancor. Eu vejo isso em cliente, em empresa, em tudo quanto é lugar. Eu costumo dizer que a educação às vezes embota. Quem aqui quer ter sucesso na vida? Você já tem sucesso. Vou refazer a fala. Quem aqui quer mais sucesso? Muito bom. Sucesso precisa deixar a preguiça de lado, precisa parar de procrastinar, precisa ser mais produtivo. E para ser sucesso tem que estar atrelado à sua missão, o seu propósito de vida. Eu tenho uma pessoa que eu admiro, que é esportista, que é o Giba, e aí estudando um pouco a história dele e algumas dificuldades que ele teve para chegar onde ele chegou. E aí teve num determinado momento da carreira dele, ele estava viajando, e ele estava na Coreia, era aniversário da filha dele. E naquele dia, ele falou, quero falar com ela, quero falar com a minha filha. A mãe foi chamar. E ele vinha falando com a mãe alguns dias, no Skype, tô com saudade, isso e aquilo. Põe ela aí. Aí a menina chegou e falou, fala. Aí ele, filha, papai tá com saudade de você, filha. Fala. Fala comigo, me dá atenção. Ele, você quer que eu fale? Ela pegou, subiu na cadeira, olhou na bolinha da câmera e falou assim, eu tô aqui porque eu sou obrigada. Eu tô aqui porque eu sou a sua filha. Hoje é o dia do meu aniversário, eu não sei quando você vai voltar, ganhando ou perdendo. Então assim, eu tô aqui porque eu sou obrigada. Não me obrigue mais a falar no Skype com você. Eu não sei quando você vai voltar e qual aniversário você vai estar do meu lado. Então assim, ele está vivendo a missão dele, o propósito dele, mas dói. E muita gente quer um sucesso. Que sucesso é esse? Quanto custa ter isso? Para cada um de nós. Administrar o consultório, ligar para o contador, para fazer mais sucesso, para fazer reunião com uma agência de marketing, que você às vezes não entende a cabeça daqueles caras. Às vezes a gente entende de dente, de boca. Mas como é que a gente muda e vai lá e abre a cabeça para entender daquilo? Vocês, dentistas, vivem o propósito de vocês, a missão de vocês, que vocês escolheram lá atrás. Dói, dói. Tem dificuldades? Tem dificuldades. Mas vai ter que, em alguns momentos, vai ter que dar um pouquinho mais. Tem o Giba, e eu nunca lembro o nome do Ruivinho.
que 3 dias antes dele viajar com a seleção, ele descobriu que a mãe estava com câncer. Helder, eu acho que é o nome. E a mãe falou assim, ele cogitou não viajar, conversou com o Bernardinho. Bernardinho, a escolha é toda sua, eu vou entender. E a mãe dele falou assim, vai, meu filho, você não é médico. Eu vou estar de você, eu sei que você vai estar de longe olhando para mim, mas a única coisa que você vai me trazer de lá é a medalha de ouro. E assim, e a gente não entende a garra daqueles caras. A gente nunca vai entender se a gente não olhar isso a fundo. A garra de vencer de cada um de vocês que está assistindo essa palestra, aonde vocês chegaram hoje, onde vocês ainda vão chegar. Então, o que é sucesso? Quando a gente vê uma pessoa fazendo sucesso, tem muita coisa por trás. Muita coisa que essa pessoa já passou. Eu defino, às vezes, o processo de coaching numa mão. Onde? Primeiro, a identidade. É esse dedo aqui que a gente coloca na hora da digital. Esse aqui aponta a direção, o caminho para onde a gente vai seguir, o nosso propósito, a nossa missão. Esse aqui, eu não vou levantar, tá? É a comunicação. Ele representa, ele se comunica bem em qualquer lugar do mundo. Então, assim, como é que você está se comunicando? Esse dedo aqui é o dedo da aliança. Quem vão ser os seus parceiros nessa subida? Quem vão estar com você? Não adianta, ninguém faz sucesso sozinho. Quando eu tinha que estar lá atrás, acordar para a faculdade, meus pais acordavam para botar o café e isso para eu ser mais produtivo. Hoje, eu não tenho nenhum negócio sozinho. Todos os meus negócios, eu e mais 2. E com perfis diferentes, nenhum igual ao meu. Todos eles, aqueles que eu chamo, pô, tu é chato pra caramba. Mas eles me complementam. E esse aqui é o dedo do desenvolvimento. Ele pode crescer. Todos nós podemos crescer. Com o que você está desenvolvendo? O que você está colocando para dentro de você? Como é que você vai ser amanhã? Seja depois dessa palestra, seja depois de um curso, seja depois do mestrado, seja depois do doutorado. Quem vai ser você? Tem espaço para desenvolver. Obrigado por estar com vocês aqui essa noite. Estou aberto a perguntas. De agradecer ao Rodolfo, queria saber se aqui alguém gostaria de fazer alguma pergunta para ele. Ninguém? Foi bem explicativa a aula? Pode perguntar. O Guará está mandando parabéns para você. Obrigado. Agradecendo a aula e dizendo que vai colocar em prática amanhã no consultório. Ótimo. Tá? O Guará mandou dar esse recado para você. Tá bom? Deixa eu dar um recado aqui para os internautas que estão nos assistindo. Amanhã, no centro, nós teremos aula do professor Fernando Marques. Me corrija se eu estiver errado. Não é isso? Fernando Marques. Ele está aqui hoje presente, assistindo, não veio presencial, amanhã ele está lá no presencial. No centro, né, de 18 às 19h30, ele vai falar sobre o tema perfurações endodônticas, técnicas e materiais para tratá-las com sucesso. Conto com vocês lá. O estacionamento do conselho custa R$10, quem quiser ir de carro. É só chegar e falar que está indo para o CRO, que tem uma parceria. Você pode parar o carro no prédio do conselho, que muitas pessoas perguntam, mas no centro é difícil, ir de metrô é perigoso, eu queria ir de carro. Nós fizemos uma parceria, custa R$10 para parar para poder assistir no próprio prédio do CRO. Passa a banca, entra entre um prédio e outro, um estacionamento que tem entre os prédios. Tá? R$10. Obrigado pela presença, Fernando, obrigado pela presença dos internautas. Antes de eu agradecer ao Rodolfo, deixa eu ver quantos nós tivemos. Toda vez eu falo quantos presentes, quantos assistiram a aula. Claro. E estou sempre errado, eu sempre falo menos. Tem pergunta? Chegou uma pergunta. Você poderia, Alexandre Sena pergunta, você poderia falar da meta Smart? Tá. É isso. Ótimo, Alexandre.
Vou voltar aqui. Enquanto você está pensando, o Márcio Baltazar falou: parabéns ao Rodolfo, recebi bons ensinamentos com ele para a vida. Bom, Tá? Marcinho, É 1-2, voltando àquela pergunta antiga, 1-2, que responde ao questionamento do Guará, que ele botou no ar, tá? Legal. Né? Tá. Alexandre, né? Perguntou da Smart. Alexandre Sena. Alexandre, como você tem aqui, tá em inglês, mas S de específica. Específica. Sua meta tem que ser sempre específica. Vou para o consultório. Eu quero imaginar que você atenda 5 dias na semana, 10 dias, 5 dias na semana, 10 horas por dia. Eu atendo, cada atendimento eu tenho 1 hora. Então você tem aí, tirando a hora de almoço, 45 atendimentos por semana, vezes 4, 180 atendimentos mês. Eu quero atender, no mês 1, 120 pacientes. Ou no mês 6 eu quero estar com 80% da minha capacidade atendida. A meta sempre específica. Mensurável, tem que ter um número. Eu quero ganhar X por mês. Eu quero ganhar X líquido. Eu quero ter tantos clientes. Eu quero diminuir o custo fixo da minha clínica em X%. Porque muita gente fala assim, eu quero diminuir o custo fixo da minha clínica. E qual é o hoje? Qual é o atual e qual é o desejado? Qual é a sua meta? Eu quero sair de 10 para 8. Quero diminuir em 20%. Alcançável. Tem muita gente que quer sair do mês 1 de 1.000 para 1 milhão. E às vezes não é alcançável essa meta. É aquela pessoa que quer emagrecer 10 quilos em 1 semana. Às vezes não é orgânico. Relevante. Tem que ser relevante para você. Tem que tocar o seu coração. É aquela meta que você vai levantar da cama e vai falar assim, é para lá que eu vou. Hoje eu vou levantar para fazer marketing para isso. Eu vou botar 10 pessoas no meu consultório. Eu vou para uma reunião de networking. Todo mundo vai saber que eu sou o melhor dentista da Barra, que eu faço implante, que eu isso, que eu aquilo. A minha clínica vai ser conhecida. Qual é a meta? Qual é a relevância disso para você? E tempo. Tempo meta tem que ter dia, mês e ano. Não esqueçam, então, agosto de 2016, esquece. Setembro, esquece. Dia, mês e ano. 3 de dezembro de 2016, eu quero estar faturando X reais. X de dezembro, eu quero ter... 10 de dezembro, eu quero ter concluído meu mestrado. 10 de dezembro eu quero aprender a voar. Quero tirar o meu brevet para pilotar helicóptero, para náutica. Dia, mês e ano. Então, específica, mensurável, alcançável, que seja relevante para você e que tenha um tempo para conseguir. É uma meta smart. Tem uma pergunta que chegou aqui, que você vai até rir. O Rafael está perguntando como fazer para minha esposa parar de me dar prejuízo. Eu tento motivar ela a ganhar dinheiro, mas ela prefere gastar. Isso faz parte do lado feminino. Eu estou junto com ele. Tá junto? Estou junto com ele. A pergunta tem relevância para mim também. Então, Rafael, assim, quais são os 3 talentos da sua esposa? Ela trabalha. Ou ela gasta mais do que ganha e aí absorve o dele. Mas assim, quais são os 3 talentos dela? Se ela descobrir isso, assim, se ela quiser trabalhar, porque a conta está paga também. Ela pode estar na zona de conforto e você propiciando isso. Difícil de alguém sair da zona de conforto. Primeira questão é assim, o quanto ela quer. Eu sempre em compras, e aí, já que deixa um desfalque, tem 3 perguntas para poupar dinheiro. Se você conseguir ensinar isso para ela, vai ficar melhor, hein? Amor, 3 perguntas você vai ter que responder a toda compra. A primeira, vai comprar um sapato. Olha lá, sapato não vale o que toda mulher precisa, olha isso. Calma. Então, vou botar a bolsa. Vou pegar os 2 pontos nevrálgicos das mulheres. Então, vamos lá. Importante. Primeira pergunta, amor, é importante para você ter esse sapato? Olha lá, essencial, Anne, aqui. Aí, é necessário? Na maioria das vezes, Rafael, né? Rafael, na maioria das vezes, sim e sim, tá? Aí você vai perguntar, é urgente?
Aí ela vai falar, não, então não compra. Assim eu salvei um amigo. A esposa cumpriu. Importante, necessário e urgente. São 3 perguntas. No coach financeiro, eu não entrego coach financeiro. Eu entrego coach de executivo, empreendedores e potencial. Mas importante, necessário e urgente. Se você conseguir treiná-la para que ela cumpra, importante, necessário e urgente. Na maioria das vezes, o urgente é não. Bem, o Alzenir Pedrosa da Silva pergunta, faz 2 perguntas, vou falar as 2, claro. Uma está ligada na outra. Existe idade para recomeçar? Às vezes achamos que idade é fator fundamental. Como superar isso? Então vamos lá. Não existe idade. Eu lembro do meu avô, aos 50 anos, assim, corcundo. Hoje eu vejo gente de 60, garotão e garotona. Sim, delícias. Não existe uma idade para mudar. Hoje eu costumo dizer que com 6 meses de treinamento você faz qualquer coisa na vida. Tirando especializações da medicina, isso e aquilo. Você consegue mudar. Agora, aonde está a sua missão, o seu propósito? Está atrelado aos seus talentos? Porque ao mudar os 60, 70 anos, tem que tocar muito fundo. E assim, eu conheço muita gente. Conheci alguns que morreram e alguns que ainda estão vivos. Roberto Marinho mudou aos 65. Silvio Santos. Tem vários outros no mercado ressignificando a carreira deles pós-aposentadoria. Assim, banco escolar, a gente vê gente com 80 anos se formando na faculdade. Não tem idade. A gente joga bola com uma pessoa, que era o nosso lateral direito, com 72, 73 anos de idade. Meu ídolo maior. Ídolo maior dele. E a garotada olhava para ele e falava assim, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Eu quero chegar uma década antes dele desse jeito. A segunda pergunta é? Primeira idade. Não tem idade. Pode recomeçar. Recomeçar em qualquer idade. Eu acredito muito nisso. E é possível, tá? É muita pergunta, né? Agora, tem muita gente que diz pra gente que a gente não pode. Não compra o que cidade é fator fundamental. Mas como superar isso? Se a idade... Na maioria das vezes, e aí eu vou falar a lógica do futebol, agora não é mais você quem corre, é a bola. Você já atingiu uma maturidade, um nível de conhecimento, e aí, se você não tem o networking, vai procurar, vai conversar com jovens dentro de uma universidade, com startups, você vai achar um negócio rentável, que toque o seu coração, e aí você vai conseguir atingir os seus objetivos. Não tem idade, assim, hoje eu vi uma startup, eu sou um dos mentores da NAVE, Núcleo de Aceleração e Valorização da Estácio, e tem sempre 30, 40 jovens lá com ideias loucas, mas ideias loucas extremamente rentáveis. Tinham lá um rapaz com uma startup que ele tinha 80 anos, falando de tecnologia, no meio da garotada. A garotada abraçava ele, adotaram ele, 80 anos, eu não sei se era Dog Love, era um aplicativo que colocava os cachorros para cruzarem. Num ramo onde o pet está aí. Assim, não tem idade. E aí, é isso, a Anne está rindo, todo mundo, assim, um aplicativo para os cachorros cruzarem. Porque às vezes você tem a raça e você não sabe quem lá no seu condomínio tem a mesma raça. Um aplicativo. 80 anos, 75, 80 anos. Bem, terminamos então, né? Em nome do Conselho, quero agradecer a presença do Rodolfo aqui, passar o certificado, viu? Muito obrigado mesmo, eu acho que abriu os olhos e o coração de muita gente aí. Obrigado.